Segundo Reis, capítulo 5. Naamã, comandante da Síria, é curado da lepra ao lavar-se dentro do rio Jordão. Eliseu recusa presente. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, porque por intermédio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era também um poderoso homem de valor, porém era leproso. E os sírios tinham saído em tropas e, desde a terra de Israel, tinham levado cativa uma jovem serva que ficou a serviço da esposa de Naamã. E disse esta à sua senhora: "Oh, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, então este o restauraria da sua lepra." Então entrou Naamã e declarou ao seu senhor, dizendo: "Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel." Então disse o rei da Síria: "Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel." E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo ela: "Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra." E sucedeu que, quando o rei de Israel tinha lido em voz alta a carta, então ele rasgou as suas vestes e disse: "Sou eu Deus para fazer morrer e para fazer viver? Para que este rei envie a mim um homem, para que eu o restaure da sua lepra? Pelo que verdadeiramente notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim." Sucedeu, porém, que, tendo Eliseu, homem de Deus, ouvido que o rei de Israel rasgara as suas vestes, enviou mensageiro para dizer ao rei: "Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e postou-se de pé à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro, dizendo: "Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será retornada a ti, e tu ficarás purificado." Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: "Eis que eu dizer comigo, certamente ele sairá a mim, e se porá em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e moverá sua mão sobre o lugar, e restaurará a lepra. Porventura não são Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles, e ficar purificado?" Assim ele voltou-se para trás, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: "Meu pai, se o profeta te houvesse dito para fazer alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado?" Então Naamã desceu, e 7 vezes imergiu a si mesmo dentro do Jordão, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne voltou a novamente ser como a carne de um pequeno menino, e ele ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs-se diante dele e disse: "Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, rogo-te que recebas uma bênção do teu servo." Porém Eliseu disse: "Tal como vive o Senhor, diante de quem eu me posto de pé, que não a receberei." E Naamã estou com ele para que a recebesse, mas ele recusou. E disse Naamã: "Se não queres, rogo-te que se dê a este teu servo terra de Israel, que seja carga de um par de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimó, para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimó. Quando assim me encurvar na casa de Rimó, nisto perdoe o Senhor a teu servo." E Eliseu lhe disse: "Vai, tua viagem em paz." E Naamã afastou-se dele a extensão de um campo cultivado. Geazi, servo de Eliseu, pede o presente e fica leproso. Então disse a si mesmo Geazi, o jovem servo de Eliseu, o homem de Deus: "Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo das suas mãos uma porção daquilo que trazia. Porém, tal como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa." E Geazi seguiu após Naamã.
E quando Naamã o viu correndo atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor enviou-me a dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, desde a montanha de Efraim. Dá-lhes, rogo-te, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: seja do teu agrado tomares 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas. E os pôs sobre 2 dos seus jovens servos, os quais os levaram diante dele. E tendo ele chegado ao lugar alto, ele os recebeu das mãos deles e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vens tu, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém Eliseu lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou novamente, desde o seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para receberes prata e para receberes roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se achegará e aderirá a ti e à tua semente, para o sempre. Então Geazi saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Segundo Reis, capítulo 6. Ferro de um machado flutua. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Rogamos a ti, deixa que vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada homem, uma viga, e façamos-nos ali um lugar onde habitemos. E ele respondeu: ide vós. E disse um: agrada-te de ires com os teus servos? E ele respondeu: eu irei. E ele foi com eles, e tendo ele chegado ao Jordão, cortaram abaixo madeira. E sucedeu que, enquanto um deles estava derrubando uma viga, o ferro do machado caiu para dentro da água. E ele clamou e disse: ai, meu senhor! Porque ele tinha sido tomado emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde caiu ele? E tendo ele lhe mostrado o lugar, Eliseu cortou abaixo uma vara e a lançou ali, e fez flutuar o ferro do machado. E disse: levanta, toma-o para ti. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Soldados da Síria vêm capturar Eliseu. O Senhor os cega. Samaria cercada. Há grande fome. E o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E tomou conselho e decisão com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus enviou mensageiros ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou averiguadores àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado. Assim se salvou ali, não uma nem 2 vezes. Então, por causa desta coisa, se agitou em perturbação o coração do rei da Síria. E ele chamou os seus servos e lhes disse: não me declarareis quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: nenhum, meu senhor, ó rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, declara ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: ide vós e espionai onde está ele, para que eu envie soldados a tomá-lo. E lhe declararam, dizendo: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade ao redor. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu jovem servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos nós? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos dele, para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem servo, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. E quando desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: rogo-te, fere este povo com cegueira. E ele feriu os sírios com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse:
Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, eu vos guiarei ao homem a quem buscais. Mas ele os guiou a Samaria. E sucedeu que, ao entrarem eles em Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos a estes, para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Eu os ferirei, meu pai. Mas ele respondeu: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco? Pôde pão e água diante deles para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E ele lhes preparou grande quantidade de alimentos, e tendo eles comido e bebido, os despediu, e eles foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, ao passar o rei, caminhando sobre o muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acordem-me, meu senhor, ó rei. E ele lhe disse: Se o senhor te não acode, donde te acudirei eu? Desde a eira ou desde o tanque onde se esmagam uvas? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao dia seguinte: Dá cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu seu filho. E sucedeu que, ao ouvir o rei as palavras desta mulher, rasgou as vestes dele. Ora, ele ia passando, caminhando sobre o muro, e o povo olhou, e eis que ele trazia pano de saco de cilício por dentro sobre a sua carne. E disse ele: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje permanecer sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem adiante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse Eliseu aos anciãos: Vistes como o filho do homicida enviou mensageiros para tirar minha cabeça? Olhai, pois, e quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro desceu até ele. E ele disse-lhe: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Segundo Reis, capítulo 7. Eliseu prediz abundância de comida. 4 leprosos descobrem que os sírios fugiram. O povo toma o despojo. Então disse Eliseu: Ouvi vós a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase este tempo, uma medida de farinha fina será vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão superior, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que permaneceremos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se nós ainda permanecermos sentados aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e caiamos para dentro do exército dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se na pouquíssima luz do crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E tendo ele chegado ao limite do arraial dos sírios, eis que não havia ali nenhum homem. Porque o Senhor tinha feito o exército dos sírios ouvir ruído de carros e ruído de cavalos, como ruído de um grande exército, de maneira que dispersaram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram na pouquíssima luz do crepúsculo,
e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial, tal como ele estava, e fugiram para salvar a vida deles. Tendo estes leprosos chegado aos limites do arraial, entraram em uma tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos mantemos calados. Se esperarmos até a luz da manhã, alguma punição virá sobre nós. Por isso vamos agora para que entremos e anunciemos isto à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram ao porteiro da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia nenhum homem, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E ele chamou os porteiros, e eles o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou na noite e disse aos seus servos: agora vos declararei o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfarmados estamos, pelos que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então dos servos respondeu e disse: tomem-se, rogo-te, 5 dos cavalos que restam, que foram deixados vivos dentro da cidade. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que foram deixados vivos dentro da cidade. Também eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e os enviemos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de utensílios que os sírios, apressando-se, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então, tendo o povo saído, saqueou as tendas dos sírios, e uma medida de farinha fina foi vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão superior, em cuja mão se encostava. E o povo pisoteou por cima dele na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, aquilo que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e uma medida de farinha fina por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão superior respondera ao homem de Deus e dissera: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: eis que verás isto com os teus olhos, porém disso não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo pisoteou por cima dele na porta, e ele morreu.